Bom dia! Hoje daremos continuidade ao nosso estudo da coordenação hormonal, abordando um assunto fundamental para a manutenção da homeostase. Vamos estudar hoje o controle da calcemia. Ora, assim como glicemia é a taxa de glicose no sangue, a calcemia, faz um paralelo, é a taxa de cálcio no sangue. Agora, antes de falarmos sobre a parte hormonal, vamos recordar a importância do cálcio, as funções do cálcio no organismo. Ora, no que o cálcio participa? Bom, o cálcio ele é importante, ele assume uma importância dependendo da forma em que ele se apresenta. Então, o cálcio ele pode se apresentar no nosso organismo na forma de sais insolúveis. Ora, quais são os íons que associados ao cálcio assumem a forma de sal insolúvel? Os mais comuns no corpo são fosfato. Então, quando o fosfato se associa com cálcio, forma fosfato de cálcio. E também o carbonato, dando origem a carbonato de cálcio. Tanto o fosfato de cálcio quanto o carbonato de cálcio são insolúveis em quê? Em água. Lembra que a água é o solvente biológico. E é através da água que as coisas podem circular no corpo. Como eles são insolúveis, esses sais eles não circulam pelo corpo. Eles ficam presos ao seu corpo. E assim eles ficarão imobilizados. Então, na forma de sais insolúveis, eles ficam imobilizados em tecidos importantíssimos do corpo, chamados tecidos ósseos. E é por isso que na forma de sal insolúvel, ela é importante na formação de ossos e dentes. E qual é a função dele nos ossos e dentes? Da resistência, da rigidez a ossos e dentes. Agora, fazendo umas correções ou ressalvas, muita gente pensa que osso e dente é puro cálcio. Não, não pode ser puro cálcio, porque se for puro cálcio, está na forma iônica. E na forma iônica, ele se difunde pelo corpo. Ah, então é puro fosfato de cálcio, carbonato de cálcio? Também não. Na verdade, quando os ossos se formam, vamos imaginar aqui um osso longo. Um osso da perna, um osso do braço, um osso da falange, uma falange do dedo. Conforme os ossos vão sendo construídos no seu corpo, eles vão sendo construídos a partir da ação de pequenas células geradoras do tecido ósseo, os chamados osteoblastos. Os osteoblastos constroem a matriz óssea. Ora, e o que é matriz? É o material que fica entre as células, material intercelular. E um componente fundamental que primeiro vai sendo depositado para formar essa matriz é um componente proteico. É na forma de fibras proteicas. E dentre as fibras que formam a matriz óssea, a mais comum, a predominante, é o colágeno. Colágeno é uma fibra muito resistente, mas maleável, flexível, dando uma consistência gelatinosa caso ela esteja sozinha, esteja apenas hidratada. Para você ter uma ideia da consistência do colágeno, lembra da geleia de mocotó. Geleia de mocotó nada mais é do que uma geleia à base de colágeno, que é obtida a partir de um cozimento prolongado de ossos e cartilagens, que tem muito colágeno, e assim o colágeno vai ser extraído para formar a geleia. Então, por exemplo, quem gosta de geleia de mocotó, está comendo é um cozido de ossos e cartilagens. Adocicado, colorizado e tal, mas é colágeno. Agora, como é que esse colágeno de consistência gelatinosa vai ficando rígido? Porque ele se associa com sais de cálcio.
Ao se associar com sais de cálcio, ele vai assumindo essa consistência rígida. E, por sinal, o cozimento é que faz com que sais de cálcio se desprendam do colágeno, dando origem à geleia. Então, a primeira função importante, pensando em cálcio, rigidez de ossos e dentes, ao se depositar na forma de sais insolúveis. E, por sinal, 99% do cálcio no seu corpo estão na forma de sais insolúveis depositados em ossos e dentes. E aí você pode pensar, bom, então quer dizer que cálcio serve praticamente só para isso. 99%, sobrou apenas 1%. Na verdade, apesar de ter sobrado só 1%, esse 1% que sobrou é importantíssimo na forma iônica. Na forma iônica, esse íon trafega pelo corpo. Ao trafegar pelo corpo, ele já estará no tecido onde a presença dele é essencial, o tecido sanguíneo. Porque no sangue ele participa da coagulação sanguínea. O processo de coagulação sanguínea é um processo complexo que envolve várias enzimas. E muitas das enzimas da coagulação sanguínea dependem do cálcio para poder funcionar. É o que nós chamamos de um cofator enzimático. Ora, o que é um cofator? É uma parte não proteica que, associada à parte proteica, torna a enzima ativa. E o cálcio é um cofator fundamental para muitas enzimas da coagulação sanguínea. O que significa, sem o cálcio, a enzima da coagulação não vai funcionar e o sangue não coagulará. Agora, trafegando pelo corpo na forma iônica, ele chega a tecidos. E dois tecidos precisam do cálcio para funcionar constantemente. Um deles é o tecido muscular, porque o cálcio também é um cofator das proteínas contráteis da contração. Então, ele também é importante para a contração muscular. E na forma iônica, ele também chega ao tecido nervoso, onde ele será também um cofator na transmissão do impulso nervoso. Quando o impulso nervoso é feito através de neurotransmissores, a ação dos neurotransmissores para desencadear um impulso na próxima célula depende da participação do cálcio. Essa área de comunicação entre as células nervosas e uma outra célula, que pode ser nervosa, um músculo, uma glândula, nós chamamos de sinapse nervosa. Quando a sinapse nervosa ela depende de neurotransmissores, tem a participação do cálcio. Hoje sabe-se que o cálcio é importante em outros mecanismos intracelulares, como, por exemplo, o processo de secreção. Então, cálcio é fundamental. Sem cálcio, não há vida. Agora, como é que você consegue esse cálcio? Como é que esse cálcio vai parar no sangue, vai parar no músculo, no tecido nervoso, tecido ósseo? De onde vem primariamente? Vamos lá. Vamos imaginar que isso aqui represente o seu corpinho. Olha que bonitinho, ó. Seu corpinho parecendo uma bisnaga, um pãozinho francês. Bom, esse é seu corpo. Como é que o cálcio entra no seu corpo? É claro, ele tem que entrar. Você não produz cálcio, você não gera cálcio. O cálcio, ele penetra no seu corpo, é claro, através do processo de alimentação. Quando você se alimenta, você obtém cálcio. Agora, é claro, não é qualquer alimento. Cálcio está presente em forma abundante no leite, em ovos. São grandes fontes derivados de leite, iogurte, queijo. Assim, mas eu sou vegano, eu não ingiro nada de origem animal. Não tem problema. Você pode obter cálcio utilizando complementos a partir de casca de ostra que tem cálcio.
Mas aí volta aquela questão. Ah, mas eu não gosto de ingerir nada de origem animal. Sou vegano. Sem problema. É só você ingerir vegetais e fazer o que todo vegano faz, come vegetais. Agora, existem vegetais que têm mais cálcio e outros menos. A dica: vegetais folhosos. Ora, isso por quê? Assim como na formação do tecido ósseo o cálcio serve para endurecer a estrutura de sustentação animal, o cálcio ele serve para endurecer a estrutura de sustentação dos vegetais, a parede celular. A parede celular dos vegetais é composta principalmente de celulose. A celulose, assim como o colágeno, originalmente não é rígida. Tanto é que usamos fibras de roupa de algodão. Algodão é fibra celulósica, basicamente. Então, no caso, o que endurece a fibra celulósica? O depósito de sais de cálcio, especialmente uma forma chamada de pectato de cálcio. Fosfato de cálcio é para animal, para o vegetal é pectato de cálcio. Pectina é um composto orgânico, é um glicídio típico da parede celular de vegetais, que associando ao cálcio vai endurecendo. Então, vegetais folhosos, grãos, que na verdade são sementes. Semente tem os nutrientes para o vegetal poder crescer. Então, desde que você ingira leite, ovos, vegetais folhosos, como alface, agrião, é só pensar. Vegetais ricos em fibras. Fibra vegetal, basicamente celulose. Grãos, você obtém cálcio. Agora, a maior parte desse cálcio está na forma de sais insolúveis, pectatos, fosfatos. Então, como é que você vai conseguir o cálcio na forma iônica, que é a forma que você consegue fazer a absorção intestinal? Para absorver o cálcio no intestino, você precisa dele na forma iônica. E aí, como é que você faz? Apressadamente, você poderia pensar, é só digerir. Não, não se digere sais. Você dissocia. E para dissociar sais insolúveis, basta que você tenha um pH baixo, um ambiente ácido. Se você tiver um ambiente ácido, os sais insolúveis assumem a forma solúvel e você absorve. Por isso que um copo de laranja no café da manhã acompanha bem para ajudar a absorção de cálcio. Um copo de laranja, um copo de suco de abacaxi, suco de acerola, suco ácido. Agora, se você não gosta de alimentos ácidos, não tem problema. Basta você ingerir o alimento. Porque lembra que seu estômago tem um pH ácido. Olha que incrível, como é perfeita a natureza. Ao ingerir sais insolúveis, o alimento, parando no estômago por um tempo, em contato com ácido clorídrico, permite a dissociação dos íons. E assim você vai absorver. Então, obtém. Agora, interessante, no intestino, o cálcio, já na forma iônica, ele pode ser absorvido, mas para efetivamente ser absorvido, depende da participação de uma vitamina. Existe uma vitamina importante na absorção intestinal de cálcio e no metabolismo do cálcio. A vitamina D. Essa vitamina D é uma vitamina controversa. Isso por quê? O conceito geral de vitamina seria uma substância que você obtém através da dieta e que funciona como um cofator, que como é orgânico você chama de coenzima. É um papel semelhante ao do cálcio que nós vimos. A vitamina D, ela não se enquadra bem nisso. Ela não funciona bem como um cofator enzimático. Ela funciona como um hormônio. E assim como outros hormônios, você pode ter uma origem diferente da vitamina. Porque essa vitamina D, você pode obtê-la de duas maneiras. Uma delas, através da dieta. Quando você ingere alimentos, especialmente gordurosos, porque a vitamina D é lipossolúvel, você obtém vitamina D. Por exemplo, pele de frango, peixes gordurosos como salmão, como atum.
ou então uma variante chamada D2, que está presente em grãos, você consegue essa vitamina D. A principal forma que nós usamos da vitamina D é a chamada D3, que é também conhecida como colicalciferol. A vitamina D3, ou colicalciferol, vamos chamar de calciferol, você pode obtê-la na dieta, mas você também pode obtê-la por um processo de biossíntese. Como assim? Olha lá, biossíntese. Síntese biológica. Você pode produzir essa vitamina, e isso é incomum para a vitamina. Você pode produzir a vitamina D através do colesterol. O seu corpo pega o colesterol e converte num precursor da vitamina D, que a gente chama de provitamina D. Essa provitamina D, ela pode ser convertida em vitamina D. E aí um detalhe, ela será convertida em vitamina D se você fizer exposição mínima ao sol, porque o sol vai ser uma fonte de uma energia necessária para catalisar a transformação. Raios ultravioletas. Raio ultravioleta, que geralmente as pessoas associam a deformações de DNA, câncer, degeneração celular, em doses mínimas ele é importante para a formação de vitamina D. Doses relativamente pequenas, tá? Você não precisa ficar torrando na praia o dia inteiro para gerar vitamina D3. Basta 5 a 10 minutos de sol na sua pele, a provitamina D, gerada a partir do colesterol, pode ser convertida em calciferol, ou colicalciferol, ou vitamina D3. Ou então ingerindo na dieta. Agora, essa D3 não é a forma ativa ainda. Essa D3 cai na corrente sanguínea, passa pelo fígado, onde vai sofrer transformações, passa pelos rins, onde completa as transformações e assume a forma ativa dessa, entre aspas, vitamina, que vai ter comportamento hormonal. Age como hormônio, interferindo na absorção intestinal. Então, a forma ativa dessa, entre aspas, vitamina D, ela estimula a absorção intestinal. Então, para você absorver cálcio iônico, não basta ter o cálcio iônico. Você tem que ter a forma ativa da vitamina D. E para ter a forma ativa da vitamina D, você tem que ou gerar D3 pela biossíntese a partir do colesterol, ou ingerir na alimentação e, através do trabalho do fígado e dos rins, promover a sua forma ativa, que vai estimular a absorção intestinal e vai interferir no metabolismo do cálcio no corpo, no nível do cálcio. Agora, você forneceu condição ideal para absorver. Absorveu o cálcio. Aí o cálcio vai parar no seu sangue. Cálcio no sangue, circulou na forma iônica. Circulando na forma iônica, estará disponível para ser absorvido pelos ossos e dentes. Se chama de absorção, aqui, ó, absorção indo para ossos e dentes. E se depositando em ossos e dentes. Agora, circulando pelo seu corpo, vai chegar ao tecido muscular, sendo útil na contração muscular, chegando ao tecido nervoso, sendo útil na transmissão do impulso, nas sinapses, e assim garante o funcionamento neuromuscular, garante a resistência óssea dos dentes. E é por isso que você tem que ingerir diariamente cálcio. É por isso que na sua fonte, na sua alimentação básica, tem que ter fonte de cálcio. De origem animal, de origem vegetal. Existem complementos nutricionais à base de
pó de osso, pó de concha de mariscos, que funcionam como complemento, mas não é necessário. Através da alimentação do dia a dia, você consegue. Agora, quanto você precisa? Depende da sua idade. Se você estiver na fase de crescimento, naturalmente você precisa de um aporte maior de cálcio. Se estiver na fase adulta, você já cresceu? Eu, por exemplo, eu já parei de crescer, pelo menos em altura. Meu crescimento agora só se for para a lateral. E lateral não é crescimento ósseo, é gordurinha. Então, no caso, a quantidade de cálcio na dieta, ela tem que ser proporcional à fase de crescimento do indivíduo. Mas, independente da fase, tem que ter cálcio todo dia. Por quê? Porque você perde cálcio. E aí, se você for muito apressado, perde cálcio na contração muscular. Não. Gente, quando você usa cálcio para disparar a contração, você libera cálcio e o músculo contrai. Para relaxar, você tem que resgatar esse cálcio. Transmissão do impulso nervoso. Na transmissão, cálcio é liberado. Cálcio entra em ação. Logo em seguida, ele é reutilizado. Então, o cálcio na contração e na transmissão do impulso, ele é reutilizado. Ele não é consumido. Não é como glicose, que vira CO2 e água. Então, por onde você perde cálcio? No meu caso, por que eu preciso repor se eu reutilizo e se eu não cresço mais? É porque esse sangue, ele passa pelo seu corpo e chega aos rins. Nos rins, lembra que o sangue filtrado vai dar origem à urina. E na urina existe uma perda diária de cálcio solúvel. É claro, é uma perda pequena, porque os seus rins são capazes de reabsorver cálcio e devolver para o sangue. Agora, é claro que sempre um pouco escapa. Então, a partir da reabsorção renal, você pode devolver cálcio para o sangue. E é por isso que, como eu perco diariamente, eu tenho que repor diariamente. Na minha fase, por exemplo, eu só tenho que repor o que eu perco. Então, a minha necessidade é menor do que na época que eu estava entrando na adolescência. Agora, e se eu sou teimoso e só como alimento pobre em cálcio? E se eu sou recluso e não me exponho à ultravioleta? Porque sem ultravioleta eu não vou ter ativação da vitamina D. E não vou conseguir absorver, mesmo ingerindo. Então, pessoas que ficam reclusas, pessoas que ficam em ambientes de baixa iluminação, que não têm essa quantidade de sol mínima diária, doentes, acamados. É por isso que um presidiário, por exemplo, ele tem que ficar exposto ao sol, tem que ter o banho de sol. Então, quando se fala em banho de sol, não é um privilégio, é uma questão de saúde. Então, a exposição mínima ao sol vai garantir a ativação da vitamina D e a sua ação na absorção. Se eu não fizer isso, eu não absorvo cálcio. Se eu não ingerir fonte de cálcio, mesmo com vitamina D ativa, não absorvo. E aí, como é que eu fico? O que acontece com a calcemia? A princípio, a calcemia permanece estável. E como ela permanece estável se você continua perdendo cálcio? Que seu corpo usa cálcio nos ossos não só para enrijecê-los, mas isso aqui vira uma reserva. Uma reserva que você pode disponibilizar quando precisar. Assim como existem células que levam a absorção de cálcio nos ossos, os chamados osteoblastos, existem células que decompõem a matriz óssea e permitem que o cálcio seja devolvido na forma iônica para o sangue, os osteoclastos. Osteoclastos são células ósseas que fazem o oposto do osteoblasto. Enquanto o osteoblasto ajuda a depositar cálcio, construir matriz, o osteoclasto destrói a matriz, devolvendo cálcio na forma iônica. É claro, devolve também fosfato, mas vamos dar ênfase ao cálcio. E assim,
através da ação de osteoclasto, eu posso tirar cálcio dos ossos para manter a minha calcemia estável. Então, a manutenção da calcemia, ela é permitida tanto pela dieta, quanto por um processo que chamamos de reabsorção óssea. A reabsorção, você está devolvendo o cálcio para o sangue. Então, você pode reabsorver cálcio dos ossos para o sangue e reabsorver dos rins para o sangue, mantendo a calcemia. É claro que tirar um pouco de cálcio dos ossos e dentes, a quantidade de cálcio é muito superior à necessidade de resistência. Agora, se você começar a tirar demais, a perda de cálcio nos ossos vai levando um processo significativo de descalcificação. E lembra, se não tem cálcio, não tem rigidez. Não tendo rigidez, ele vai ficando frágil. E essa fragilidade vai levar a doenças. Doenças como, se for na fase jovem, esses ossos, além de serem frágeis, quebradiços, vão entortar com facilidade, vão crescer deformados e vão crescer mal, dando origem ao chamado raquitismo. Se for na fase adulta, você já cresceu. Se já cresceu, os ossos podem ficar quebradiços. Isso se for na fase adulta avançada, dando origem à osteoporose. Osteoporose, na verdade, todos nós estamos sujeitos a desenvolver osteoporose. É só uma questão de quanto tempo viveremos. Osteoporose é o resultado do envelhecimento do tecido ósseo e a perda da sua rigidez. No caso, esse envelhecimento pode ser acelerado, pode ser precoce. Se você se alimenta mal, se você não se expõe ao sol, se você não faz atividade física. Porque quando você faz atividade física, você colabora com a ação dos osteoblastos. Quanto mais você estimula, você imprime esforço sobre o osso, mais ele calcifica. E assim, mais longe ficará o seu envelhecimento ósseo. Se você tem uma boa dieta, tudo isso retarda a evolução da osteoporose. Agora, se você tem exposição insuficiente ao sol, sem ativação da vitamina D, se você tem falta de cálcio na dieta, você, mesmo não tendo envelhecido, seus ossos vão descalcificar e aí vão amolecer. É o que nós chamamos de osteomalácia. Então, raquitismo, osteoporose, osteomalácia são devido à perda da rigidez óssea e descalcificação óssea. Raquitismo na infância, osteoporose na fase adulta, terceira idade, osteomalácia no adulto jovem, mas todos eles comprometendo a eficiência do tecido ósseo. Bom, agora, como é que você controla esse mecanismo? Como é que você controla a reabsorção? Como é que você controla a excreção de cálcio? Aqui, ó, excreção de cálcio. Como é que você controla a calcemia através dos hormônios? Bom, assista a continuação do vídeo.